Olá pessoal, professor Wilson Cândido de volta, trazendo mais um vídeo da série Autismo Azul e de Todas as Cores, onde o meu livro é base para essas informações que a gente vem trazendo ao longo desses vídeos. Hoje conversando sobre autismo e estereotipias verbais. A gente sempre se refere às estereotipias misturando todas as condições, seja motora, comportamental ou verbal. Hoje quero falar das estereotipias de ordem verbal. Começando a dizer que todo autista, dentro dos critérios de diagnóstico a partir do DSM-5 e das escalas de avaliação para a configuração dessa condição diagnóstica, a gente afirma que todo autista tem, sim, prejuízos de fala, de comunicação, que interferem na sua interação social, que dentro da condição DIAD do autismo a gente chama essas três situações de comunicação social. E esse prejuízo na comunicação social traz diversos outros prejuízos associados ao seu processo de aprendizagem, seja ela de ordem intelectual, seja as aprendizagens consideradas assistemáticas, que são aquelas que se estendem para outros contextos fora desse espaço de condição escolar. Quando a gente se refere ao processo de desenvolvimento da linguagem da pessoa com autismo, a gente traz aí algumas questões importantes que caracterizam muito bem essa apresentação, seja no desenvolvimento da fala e como essa fala se apresenta, seja no contexto de comunicação e os prejuízos que traz a partir dessa ausência comunicacional. Então vamos dizer, nesse contexto de autismo e estereotipias verbais, que por prejuízos diversos associados aí ao que chamamos de cérebro social, que a gente já descreveu em um vídeo anterior, as pessoas com autismo têm aquelas 5 áreas em prejuízo que justifica aí algumas dificuldades no tocante à imitação, que é a primeira forma de comunicação que a criança desenvolve a partir dos neurônios espelhos, que a gente já descreveu. E essa dificuldade de imitação social dificulta mais tarde o processo de interpretação para outras condições. Estamos falando de estereotipias verbais, que está dentro aí do que a gente entende como fala, comunicação e interação social. Esse processo aí que nos dá a capacidade de nos ajustarmos em algumas condições sociais. É comum nesse contexto das estereotipias verbais se observar a presença de ecolalias, que são repetições de sons, de palavras, de frases, ou até de um texto inteiro, meramente repetitivo, sem caráter aí de comunicação alguma. A gente tem as estereotipias ligadas a isso, como ecolalia tardia, que é aquela que a criança repete coisas que ouviu em momentos anteriores, e a ecolalia imediata, que ela repete o que acabou de ouvir. É comum se observar ainda a criança se referir a ela na terceira pessoa, que a gente chama de inversão pronominal. Em vez de dizer eu quero, a criança diz ele quer, que acaba também sendo um tipo de ecolalia funcional quando ela precisa fazer uso disso em algum momento. De tanto ouvir alguém falar relativo a ela dentro de casa, ele quer, ele vai comer, vou dar o banho nele, vou dar o banho no fulano, ele acaba muitas vezes usando isso dentro da condição de inversão pronominal para conseguir alguma coisa que ele precisa. Então é um tipo de ecolalia funcional. Muitas vezes a criança não se reconhece pelo próprio nome ou não responde quando chamada. A gente pode usar aí uma expressão chamada de afasia nominal, que é não só não se perceber ou não se reconhecer pelo nome que tem, como também não reconhecer alguns objetos associando aí aos nomes. Dentro dessa condição da estereotipia verbal, é comum se observar um discurso monotônico, com uma dificuldade em colocar emoções nesse discurso. É uma fala meio robotizada, com alteração da prosódia. E sempre é recorrente uma fala monotemática, só fala do mesmo tema, do mesmo assunto, que a gente chama de hiperfoco, que é um assunto do nosso próximo vídeo. Nesse contexto aí, temos dificuldades associadas a essa condição, que estão relativas às percepções sutis dos sinais de comunicação.
dificuldade em colocar-se no lugar do outro, que chamamos de empatia, gerando aí baixa curiosidade social. É comum se observar na pessoa com autismo o verbalismo solitário, que é o conversar sozinho, como se estivesse conversando com alguém. O solilóquio, que é o conversar baixinho, como se estivesse cochichando. Né? O cantarolar, enquanto realiza inclusive atividades, a criança está cantarolando ou emitindo um som ritmado. E é muito recorrente as idiosincrasias, que são palavras, frases ou tentativas de conversação que não têm um sentido aparente para quem está ouvindo. Né? Como se fosse a junção de palavras, que alguns teóricos vão chamar aí de neologismos, que é a junção de 2 ou 3 palavras ou mais, formando uma palavra não conhecida ou idiosincrática. Isso tudo que a gente chama de estereotipia verbal, a ecolalia, inversão, idiosincrasia, solilóquio, verbalismo solitário, cantarolar, esse processo aí dificulta a comunicação com o outro. Porque comunicação, como a gente entende, não é falar. Comunicação é você falando ou utilizando de outros meios não verbais, consiga dizer o que você quer ou o que você sente e, consequentemente, que a outra pessoa, esse interlocutor, entenda o que você está querendo repassar para ele enquanto informação. Então, comunicação seria trocas de informação entre 2 ou mais pessoas, tá? Nesse contexto ainda da comunicação, nós temos aí dificuldades associadas ao autismo na identificação de sutilezas, piadas, ironias, sarcasmos, duplo sentido, metáforas, que são as metacognições prejudicadas nesse contexto, tá? Dificuldades em narrativa de eventos passados, trazer informação que aconteceu ou vivências anteriores para relatar, a não ser que seja muito significativa para a criança. Consequentemente, esses prejuízos ou essas estereotipias de ordem verbal associadas a prejuízos de comunicação trazem aí dificuldades de compreensão de situações diversas, por uma condição muito particular que é a compreensão literal das coisas. E esse conjunto todo de situações citadas traz aí a dificuldade no que chamamos de comunicação social, tá? Então, é uma das situações primeiras para se observar o autismo. Junto disso vem comportamento, atividade ou interesse com um padrão repetitivo de ocorrência. Mas, em linhas gerais, estereotipias verbais ao que a gente se refere são as ecolalias, tardias e imediatas, inversão pronominal, o discurso monotônico, né, de falar sempre num ritmo, sem muita emoção envolvida, uma fala muito monotemática, muito repetitiva de um assunto só, as idiosincrasias, o cantarolar, o verbalismo solitário, os solilóquios, são situações muito recorrentes que podem com o tempo passar e não ser mais percebida, ou podem ser utilizadas aí dentro das estratégias de intervenção como forma de estimular outras aquisições a partir disso, tá? Então, o autismo traz essa característica muito marcante, que é a presença de estereotipia. Hoje falamos de estereotipia verbal, mas também temos estereotipias motoras, que são as mais perceptíveis enquanto movimento, e estereotipias de ordem comportamental. Em linha geral, os teóricos trazem tudo isso junto apenas como chamando de estereotipia, ok? Mais detalhes dessas informações, vocês podem consultar esse livro, Autismo Azul e de Todas as Cores, da minha autoria, que tem aí, além desse assunto de hoje, outros assuntos relativos ao autismo e às suas múltiplas e intrigantes manifestações. Eu sou o professor Wilson, esse é mais um vídeo da série Autismo Azul e de Todas as Cores. Abraços e até o próximo vídeo.